Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um programa Evangelho no Jefa, nosso 7º programa, hein? Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando, já acompanharam os nossos programas. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Faça o Evangelho no Lar junto conosco e mais este programa. Quero convidar a todos para fazermos a nossa prece de abertura, para iniciarmos aqui o nosso Evangelho no Jefa de hoje. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam presentes mais uma vez, nos ajudando e nos auxiliando. Abençoando a todos os irmãos que estão nos acompanhando agora, no momento em que esse programa está indo ao ar, ou em algum outro momento, que seus lares sejam invadidos com as bênçãos do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus, que os nossos amigos espirituais também se façam presentes, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que nos acompanham no programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje é o nosso 7º programa, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Vamos ler o item 4, a realeza de Jesus. Quem quiser acompanhar do próprio livro, fique à vontade. Quem quiser acompanhar também vai estar o texto aí na tela. Lembrando que às vezes as traduções de algumas edições do Evangelho podem mudar um pouquinho algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Tá? Então fiquem tranquilos, dependendo da editora, dependendo da tradução, às vezes uma palavrinha ou outra acaba sendo diferente, mas é o mesmo sentido. Então vamos lá, a realeza de Jesus, esse item bem curtinho, é o item 4 então, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso é o que todos entendem. Mas, sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, segundo sua inteligência, se colocam em primeiro plano numa ordem de ideias que dominem o seu século e influenciem o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem normalmente uma preponderância bem maior do que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida, mas a realeza moral continua a governar principalmente depois da morte. Nesse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? Foi com essa razão, então, que ele disse a Pilatos: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Acho que ninguém questiona, independente de religião, independente se somos espíritas, católicos, evangélicos, ninguém questiona a grandeza de Jesus, o quanto ele representa nas nossas vidas, ele é o nosso maior exemplo, aquilo que mais se aproxima do nosso Pai Celestial. E Jesus nos trouxe a sua realeza aqui para este mundo, mas não no sentido de subjugar as pessoas, mas para mostrar que tudo aquilo que ele nos deu como exemplo, muito mais do que palavras, mas como exemplo, todos nós podemos fazer igual. Todos nós podemos um dia, depois de zilhões de encarnações, atingirmos sim o patamar de Jesus, porque ele diz: podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. É claro que a gente ainda está muito longe, mas muito longe mesmo da grandeza de Jesus. Nós temos que minimamente entender a sua mensagem e colocar em prática. É isso que falta para nós. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus que estão aí há mais de 2000 anos. Estamos aí de encarnação em encarnação tentando aprender um pouquinho, tentando se aproximar minimamente da luz de Jesus, porque ele é o nosso verdadeiro guia e modelo. Os próprios Espíritos colocaram para Kardec, no Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia e modelo mais seguro, aquilo que nós temos de melhor aqui na Terra, porque ele atingiu um patamar evolutivo que permite que ele se intitule rei, mas não, repito, não como um rei que subjuga os seus subalternos. Porque nós temos esse conceito equivocado de realeza aqui na Terra. A gente, quando fala de alguém superior, no sentido de estar numa posição superior de poder, a gente tem essa imagem de subjugação, daquele que vai, de alguma forma, nos prejudicar ou
nos colocar numa situação vexatória, e Jesus nos coloca como irmão. É o nosso irmão maior, aquele que está ao nosso lado sempre, aquele que nos ajuda, que nos auxilia, que consola as nossas aflições, que se alegra também com as nossas conquistas. E muitas vezes a gente só lembra de Jesus nos momentos tristes. A gente só lembra de Jesus quando a gente precisa de algo. Mas a gente não divide muitas vezes as nossas alegrias com Jesus. Nós não deixamos, por exemplo, que Jesus adentre a nossa casa, agora, no momento do Evangelho no Lar. Por isso que a gente iniciou esse programa, né, o programa Evangelho no Jeff, para que de alguma forma a gente possa, né, acender uma luz para as pessoas que ainda não conseguem colocar os ensinamentos de Jesus em prática, que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que o Espiritismo nos traz como ensinamento, através do Evangelho segundo o Espiritismo, de outras obras também, porque Jesus veio nos trazer a luz, veio nos trazer a paz, veio nos trazer o amor incondicional sobre todas as criaturas, sobre todos aqueles que estão ao nosso lado, caminhando junto com a gente, porque todos somos irmãos perante a Jesus. Nós humanos, nossos irmãozinhos animais também. Então, que essa realeza de Jesus, que essa grandiosidade de Jesus possa de alguma forma servir de exemplo para as nossas vidas e que a gente coloque em prática, pelo menos, ou tente, pelo menos um pouquinho daquilo que ele nos ensinou, daquilo que ele nos trouxe como ensinamento. Essa era a nossa mensagem da noite de hoje, que todos nós possamos refletir durante toda essa semana, né, sobre esses ensinamentos e principalmente, volto a dizer, colocá-los em prática na medida do possível em nossas vidas. A gente vai agora fazer as vibrações pelos animaizinhos. Convido a todos então para se juntar a nós e vibrarmos intensamente por todos aqueles que mais necessitam. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais esta noite do Evangelho no Jefa. Que vocês tenham muita luz e muita paz em suas vidas. E até semana que vem no nosso próximo programa, se Deus quiser.
Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.